Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa maravilhosa que a gente vai ter hoje aqui no Torá com você. Eu tô com duas pessoas muito especiais, da qual a gente vai viajar em conversas de intelectualidade, judaísmo, projeto social e muito mais, com nada mais nada menos Adriana Kutivac, que é cardiologista, é major da polícia e principalmente é candidata a vereadora do Rio de Janeiro. A gente vai conversar muito no dia de hoje e estamos aqui também com a Bianca Rabinovitz, que tem um projeto social gigante chamado Mitzvah, que tem ajudado centenas e centenas de famílias no Rio de Janeiro. Pessoal, só isso aqui já promete muita coisa. Eu queria começar perguntando aí, falando como é que vocês estão. Expectativa. Quais são as expectativas de vocês da nossa conversa? Oi, gente, tudo bem? E aí, Dria? E a expectativa é a melhor de todas, porque reunir Rav Haskell e Bianca é tudo de bom. Mas você é o foco. Adriana, você é o foco de hoje. Você é o foco. Queria já começar te perguntando, e depois a Bianca também falar um pouquinho uma introdução. Adriana, fala um pouquinho da tua história de vida para contar aqui para as pessoas que não te conhecem ainda. Quem é você? Quem é a Adriana Kutivac? Quem é essa pessoa que está conversando com a gente aqui hoje? Adriana Kutivac é uma mulher que nasceu no Rio de Janeiro, estudou sempre em colégio judaico, frequentou o movimento juvenil judaico, passou um ano em Israel e voltou exatamente para cursar medicina. Naquela época eu queria morar em Israel, mas voltei exatamente para cursar medicina. Eu fiz... e a medicina veio muito por sempre gostar de cuidar do próximo, né? Eu sempre quis cuidar do outro e uma imagem muito forte que eu tenho na minha cabeça é a imagem da minha tia, que é médica, cuidando da minha avó. Minha avó teve um câncer muito agressivo e eu lembro de uma imagem da minha avó na cama e minha tia chegando e cuidando. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero cuidar das pessoas. E aí eu decidi fazer a medicina e por isso eu voltei de Israel, porque o desejo era de morar lá, mas a medicina falou mais alto e eu retornei para o Rio de Janeiro, fiz a especialização em cardiologia, depois fiz outras especializações, especialização em perícia médica, e o desejo hoje de vir candidata a vereadora é exatamente porque a gente pode cuidar da população de uma maneira mais abrangente, né? A medicina, você tem uma atuação muito importante, mas você tem uma atuação, de certa forma, limitada. E você, com cargo público, você consegue abranger uma população muito maior do que somente médica. E com o conhecimento, não só de médico e policial militar, eu acho que eu posso acrescentar muito para a população do Rio de Janeiro. E você também é de família judia, né? Quer dizer, o teu pai, a tua mãe, a tua família judia, elas vieram de onde? Da Europa? Sim, a minha família, os meus avós vieram da Polônia, né? O meu avô, por parte de mãe, veio da Áustria, e os outros 3 avós vieram da Polônia, se estabeleceram aqui no Rio. No Entre Guerras, eles vieram fugidos e conseguiram se estabelecer aqui no Rio. Que legal. E a gente está aqui também com a Bianca Rabinovitz, que é empreendedora, dona desse projeto maravilhoso que é o Mitzvah On. E a gente já quer entender, a gente vai ter que explicar daqui a pouco a ligação de nós três. Nós três estamos numa mesa. E muita gente já se perguntando por que os três estão numa mesa. Bianca, quiser começar a falar um pouquinho de você, teu projeto e o que nós estamos fazendo aqui hoje? Então, vamos lá, gente. Tudo bem? O Mitzvah On, muita gente já sabe como foi criado. Na verdade, não idealizei projeto, né? Hoje eu vou falar pouquinho, porque o foco aqui é a nossa candidata aí, que está vindo com tudo, como vereadora do Rio de Janeiro, mas eu conheci ela através, realmente, do Mitzvah On. Então, a gente tem que falar um pouquinho dele. É um projeto que, através de uma tristeza muito grande da perda do meu pai, eu acabei, enfim, ajudando as pessoas de uma forma... Acabei ajudando as pessoas de uma forma muito intensa, o que me tirou da depressão, da tristeza. E logo no primeiro caso, a Adriana estudou com a pessoa que a gente ajudou. E, enfim, e ali foi uma doação de panela, foi não sei o quê, nananã. Quando a gente viu, nada por acaso, assim, o projeto foi fazer uma obra na casa de uma família, a gente precisava exatamente de uma bancada de 1,50 m, 60 m, sei lá.
E era exatamente o que ela tinha. Ela falou, tem uma bancada, tô fazendo obra aqui, não sei o quê. Se você quiser, a gente não se conhecia. Fui lá com o Hélio maravilhoso, que me ajuda em tudo. Subimos, eu carregando de um lado, Hélio do outro a bancada, enfim. E ali a gente já teve uma conexão, né, Dria? Sim, uma conexão total. Total. E o que aconteceu na verdade, né? O que eu percebi, ela sempre, desde o início, me ajudando em outras coisas, em outras frentes também do projeto. E até que ela percebeu que talvez, né, trazer o meu know-how, né, de ajudar o próximo, junto com ela, né, que é um dos objetivos também, enfim, que a gente vai estudar e vai ver como a gente pode fazer isso de uma forma melhor para ajudar a população em si e também a própria comunidade judaica. Ela vem comigo que de alguma forma ali a gente vai conseguir fazer um ingrediente bom. Otimizar isso da melhor Sim. maneira possível, né? Adriana, é interessante isso, Bianca e Adriana, que você sendo uma pessoa, né, major da polícia e também médico cardiologista, são duas profissões que muitas crianças em escola, quando são perguntadas o que você quer ser, muito comum, quero ser médico, quero ser policial. Por quê? Porque eu vou estar ajudando todo mundo. E aí eu acho que a ponte que é feita com vereadora parece muito natural. Também estar ajudando todo mundo. O que você acha que te espera se tornando vereadora? Porque você com o teu know-how, você com a tua experiência, você com as pessoas que estão cada vez mais perto de você, você vai ser eleita, se Deus quiser. O que você espera de desafio? E número 2, o que você acha que major da polícia e médica cardiologista podem te ajudar a ser uma vereadora melhor? Então, sendo médica, a gente sabe do funcionamento, a saúde é um problema muito importante na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe da carência que existe e da dificuldade que as pessoas têm de marcar uma consulta, de fazer uma cirurgia, quando chegam no hospital, a demora do atendimento. Então, isso tudo tem que ser rediscutido e tem que ser novamente elaborado e colocar em prática até as leis que já existem a respeito disso. A gente tem que botar em prática essas leis, né? Porque muitas vezes a gente já tem as leis, só que elas não são respeitadas. Então, isso é muito importante. Em relação ao vereador, ele tem uma função muito importante, que é não só o fato de elaborar as leis, né, as leis municipais, elaborar e questionar e discutir as leis municipais, ele tem o poder de fiscalizar, né, fiscalizar o executivo. E o que é o executivo? É o prefeito e as suas secretarias. E dentre todas as secretarias, o vereador tem o poder de fiscalizar, até saber se o dinheiro público está sendo bem aplicado. Ou seja, você vai ser a médica das pessoas, que vai estar ajudando as pessoas, e vai estar sendo a policial das leis municipais. Então você juntou os dois melhores. Sim. Então, Dri, eu quero te perguntar sobre, acho que é importante as pessoas saberem também, a Adriana, ela fez um treinamento muito importante na IDF, nas Forças de Defesa de Israel. Como judia, isso, né, te traz também uma bagagem, até mesmo por conta de tudo aquilo que a gente está vivendo e passando, enfim, todos os medos que muita gente está tendo. Queria que você falasse um pouquinho disso, Dria. Sim, foi uma experiência bastante interessante que eu passei, né, nas Forças de Defesa de Israel. E o interessante é que se hoje eu estivesse morando lá, eu tenho certeza que eu ia me prontificar para estar ali de frente na batalha para defender o povo de Israel. Isso é algo maravilhoso. Inclusive, você comentou uma vez, a gente estava conversando, que você quase morou em Israel. Que história foi? Você chegou a ficar um tempo em Israel? Então, eu morei 1 ano em Israel. Foi em 1990, e o meu desejo era realmente morar em Israel. E eu retornei ao Brasil porque eu queria fazer a medicina, né? Então, eu queria realizar esse sonho, cuidar das pessoas, e aí eu optei por retornar para o país para poder fazer a medicina. Mas quer dizer, Israel sempre fez parte da tua vida, né, do teu coração. Tanto no judaísmo que você estudou a vida toda numa escola judaica, a sua família, você é judia, a tua família é toda judia, bem como também essa parte de ter vivido essa experiência em Israel. Quer dizer, você sabe do que você está falando. Eu digo isso porque tem muitos judeus que, muito legal, mas estão totalmente afastados dos conceitos.
E você parece que fala como algo de casa. Uma vez a gente estava até trocando um hebraico. Quer dizer, olha que isso é impressionante. Isso do hebraico é bem interessante, porque a gente foi numa sinagoga e eu fiquei... eu sei ler e com um pontinho, né? Mas não sei nem o que eu tô lendo. E você sabia? Mas você sabia que ela falava assim, hebraico? Eu disse, de repente eu vejo ela traduzindo lá, né? Enfim, para uma pessoa, tudo aquilo que estava escrito ali, né? E eu falei, nossa, Adria. Esse é o legal da Adriana. Ela fala pouco e faz muito. Você tem muito mais ela tem por muitas trás. surpresas, assim. Esse Ela é legal. realmente é uma pessoa, né, mais reservada, mas eu posso falar isso com toda a propriedade, assim. Quem conhece ela muito bem sabe o quanto ela é muito carinhosa. Ela tem um lado muito bonito, assim, dos pais dela, de estar sempre cuidando, sempre se preocupando. Olha, eu vou na minha mãe não tá se sentindo bem, meu pai não tá se sentindo bem. Então, realmente, assim, quando ela fala que ela quer vir pra cuidar, a gente tá precisando muito, né? Hoje a gente tem uma comunidade judaica. A gente vai falar agora um pouquinho da comunidade judaica, mas, assim, é claro que um vereador, ele vem pra ajudar toda a população. Claro. Mas, assim, a gente tem visto uma comunidade judaica muito empobrecida, e com muito medo do que vai ser o amanhã, né? A gente vivia um período muito tranquilo que a gente achava que ser judeu era assim. E agora eu mesma, como judia, percebi que não. Que a gente está vivendo a realidade que meus avós sempre falaram. Enfim, e eu não entendia. Não adianta, não dava para entender. Agora a gente vivendo, a gente consegue entender. E a Adriana, realmente, ela é uma pessoa muito amorosa, muito preocupada. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção. No judaísmo, a gente não fala quando a gente faz uma tzedakah, quando a gente faz uma mitzvah. Uma caridade, né? caridade. Qualquer boa ação. A gente não fala. Um doador, quando vai doar, a gente não expõe o ajudado, salvo em casos de vida ou morte, né, Ará? Porque a gente já conversou sobre isso, então já tiveram famílias que precisaram ser expostas. Mas a Adriana, antes de ser política, de pensar em ser política, o projeto já vai fazer daqui a pouco 3 anos e meio, enfim... Ela sempre ajudou muitas pessoas que não tinham plano de saúde, não podiam pagar uma consulta. Sendo cardiologista, ela já fez até atendimento ginecológico. Então, assim, não ginecológico especificamente, né? Mas, assim, deu uma orientação e encaminhou para um colega. Mas, assim, sempre naquela disposição. Deixa eu ver antes, a pessoa tá passando mal, deixa eu olhar. Sabe? Sempre aquele cuidado. E não assim, não, eu sou cardiologista, então não posso ver. Sabe? Então, assim, enfim, eu até, como judia, realmente decidi apoiá-la, porque quando ela me falou que ela queria trazer essa bagagem que eu tenho, né, desse projeto, eu vi que não era só, vem pra, sabe? Porque eu, enfim, por outro motivo qualquer, eu vi que realmente eu quero muito trazer isso pra poder ajudar mais ainda. E eu quero formar um time que ajude. E até o motivo do rabino, né, é a parte espiritual. A gente sem Deus não é nada. Então, assim, por que o Irav hoje tá aqui falando? Porque a Adriana entende que para ela tá à frente, seja lá de qualquer coisa, ela precisa, sim, de um líder espiritual, ela precisa, sim, de uma pessoa que vai instruir ela da melhor forma, se ela tá fazendo a coisa certa. Então, ela tá montando um time que ela sabe que ela vai ter sucesso quando chegar lá. E é legal, né, Adriana, que a gente está começando a responder aqui, aos pouquinhos, o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Quer dizer, são 3 pessoas da comunidade judaica do Rio de Janeiro que se importam com a segurança e o bem-estar dos judeus, e obviamente como cariocas, com pessoas que se importam com o Estado. E você, como candidata a vereadora, está representando, eu acho que a preocupação de muita gente. Primeiro porque as pessoas que acham, mas só está acontecendo problemas com os judeus. No final das contas, chega nele também o problema. A gente vê isso na história mundial, né? Na minoria, então, nas quer minorias. dizer, você vereadora, não vai estar sendo vereadora apenas da comunidade judaica? Com certeza. Vai estar sendo vereadora de todo o Rio de população do Janeiro, Rio de da Janeiro. população. E de todas as minorias, De né, que todas as minorias. sofrem. E o judeu é um belo exemplo de uma minoria. Exato. Adriana, como é que você se vê lá dentro? Assim, vamos fechar os olhos e a Adriana, todo mundo está ouvindo a gente, a Adriana está lá dentro. A Adriana entrou. O que a gente pode esperar que a Adriana vai estar fazendo? De propósito, eu sei que é muita coisa, tá? Eu sei que você teria que abrir aqui um livro de muitas páginas, mas algumas ideias que você quer colocar em prática para melhorar o Rio de Janeiro, as minorias e tudo mais. Então, Rav, a primeira questão que eu
comentei aqui, né, a saúde é primordial, né, para toda a população. E uma questão que me preocupa muito é o tempo que a pessoa, quando chega no hospital, demora a ser atendida. Porque muitas vezes ela vai para um hospital, vai para uma unidade de pronto atendimento e tem uma demora nesse atendimento. E muitas vezes é um quadro que é um quadro grave, que a pessoa não sabe, obviamente, a pessoa é leiga, e se há um retardo na demora do atendimento e no diagnóstico, a evolução desse paciente pode ser muito desfavorável. Então, o meu projeto é A Saúde Tem Pressa, em que todo paciente que chegar no hospital ou numa unidade de pronto atendimento, ele tem que ter o primeiro atendimento em menos de 10 minutos. Ele tem que ser acolhido de forma rápida para ser avaliado e ter um diagnóstico e ter um tratamento para ter uma evolução favorável. Esse é um dos projetos. O outro projeto que a gente pode falar é sobre a segurança, né? Em que hoje a gente vê que a gente não vê mais a Guarda Municipal na rua. Então, o retorno da Guarda Municipal para as ruas, porque a Guarda Municipal ela tem a função de cuidar do patrimônio público, dos estabelecimentos públicos, e nada mais importante do que ela estar na rua para cuidar não só dos estabelecimentos públicos, como das pessoas também, porque a população é um patrimônio do Rio de Janeiro. Isso é interessante, Adriana, é o que você está falando, porque no final das contas, a saúde e a segurança sempre vão ser a base, né, de uma população. Quer dizer, olha o que você trouxe aqui, a população é o patrimônio, e a saúde e a segurança são os recursos principais para que ela funcione. Então você está trazendo pilares que é o básico bem feito. As pessoas falam hoje em dia tanto de mágica, vou fazer mágica. E aí entra e não faz nada. Você está falando de um básico bem feito que, se funcionar, a gente vai conseguir se equiparar a tantos lugares maravilhosos que a gente vê, né, no mundo. E a gente que tem um conhecimento aqui de Israel, ou de qualquer outro país que a gente esteve ou leia sobre, eu acho que isso também traz uma ansiedade ainda maior, eu te pergunto, de colocar isso em prática. De ver logo aquilo acontecer, né? Exato. Eu acho que a violência que explodiu, né, aqui no Rio de Janeiro, então a polícia militar não consegue sozinha dar conta. Então a gente precisa realmente do município entrar junto com o Estado para a segurança dos cariocas. Então, a questão da Guarda Municipal é fundamental, e outras questões são muito importantes, como a iluminação pública. Um lugar bem iluminado, a gente vai ter menos incidentes, menos ocasiões de assaltos, e as pessoas vão se sentir mais seguras. E os próprios criminosos vão focar menos, né? Exatamente. Porque quando você anda por uma rua e um espaço muito escuro, você sabe que naturalmente vão buscar aquele lugar. Sim. Não é que a luz acendeu, o vampiro vai embora, mas é porque realmente atrai, né? Exatamente. Bianca, o que você sente? Você que também é muito próxima amiga da Adriana, o que você tem sentido? Quais são as tuas expectativas de Adriana lá dentro? Quer dizer, o que passa pela tua cabeça, a Adriana Kutivac sendo vereadora e conseguindo fazer tantos projetos maravilhosos. Sim. Que a gente deseja tanto? Então, a gente tem conversado bastante sobre isso. Hoje a maior preocupação, eu como judia, segurança do judeu também, né? Aqui enfim, no mundo todo, mas obviamente a gente mora no Rio. Da gente poder, realmente, a gente hoje veio pra cá com essa camisa, né? E isso hoje em dia é um ato de coragem. Você andar na rua com uma estrela de Davi bem exposta, sem medo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, Rav. Então, assim, eu sei que quem tá me protegendo é Hashem. Se eu não achasse isso, eu não, por exemplo, eu não andaria. Talvez eu ficaria com medo. Claro. Mas o que a gente conversa muito, e obviamente a Adriana vai passar agora, né, pra vocês, é o que ela tá... Porque assim, né, muitos candidatos, né, porque eu vou lutar contra o antissemitismo, vou fazer e vou acontecer.
mas a Adriana tem isso no sangue dela. O que eu acho muito importante é ter uma mulher judia à frente, porque a mulher tem aquela coisa, né, do materno, de cuidar. Então, isso eu já acho... A gente precisa colocar uma mulher na política. Ponto. Ponto final, verdade. E assim, a minha preocupação maior hoje em dia realmente é essa. É a luta contra todo o antissemitismo. É a luta, na verdade, contra, enfim, todas aquelas pessoas que sofrem por declararem a sua fé, seja ela qual for. A gente viu isso muito nas Olimpíadas, né? Cristãos não podendo declarar a sua fé. Isso, como judia, me revolta, porque eu acho que não pode existir, seja em qualquer religião que for. Então, assim, deixar muito claro, né, que a gente, quando luta por isso, no Holocausto não foram só os judeus que morreram. Foram várias pessoas... Etnias, né? Ideologias. Então, assim, hoje, se as pessoas pensam, é só o judeu. Não, é agora só com o judeu. Mas se a gente não parar isso, daqui a pouco vai chegar até, enfim, outras religiões, se já não está chegando. É triste falar isso, né? Começa pelo judeu, no final chega em você. Exato. Que está aí. Exato. Né? Eu acho importante as pessoas pensarem que não é uma questão somente judaica, né? Claro. É uma questão muito maior do que só a religião judaica. A gente vê que existe, né, na geopolítica, existe um eixo das ditaduras se formando, né? Rússia, Coreia do Norte, Irã, China, Venezuela. Então, é basicamente a ditadura contra a democracia. Então, as pessoas precisam entender isso, que é muito maior do que simplesmente uma guerra Hamas-Israel. É muito maior, muito mais amplo. Então, é muito importante a gente pensar hoje na segurança da comunidade judaica, porque a gente sabe, a gente vivencia na pele, né, tudo que está acontecendo, claro, né, a explosão do antissemitismo que teve depois do 7 de outubro, e é uma preocupação para todos os pais e mães com seus filhos, nas escolas, nas instituições, nas sinagogas, e, obviamente, a gente precisa dar segurança para esses pais, para essas crianças, para essas instituições, e, obviamente, a gente precisa ter o auxílio da tecnologia, precisa ter um monitoramento de todas essas instituições, precisa ter uma central de monitoramento que vai vigiar essas unidades e vai ter uma pronta ação se em caso de qualquer atividade suspeita. Então, isso é fundamental para a gente se proteger. É legal, Adriana, até antes de perguntar do projeto que você estava contando para a gente, vindo aqui a caminho, sobre essa questão do monitoramento das sinagogas e instituições judaicas, em situações escolares, né, no geral no Rio de Janeiro, dessa pronta resposta. O que está na tua camisa? A gente tem aqui o Never Again, né, que nunca mais volte a acontecer. E agora mais do que nunca. Explica um pouquinho. Pois na verdade, a gente há algum tempo já está sentindo que o antissemitismo vem aumentando. E com o 7 de outubro isso ficou muito explícito, né? Depois do Holocausto foi o dia em que morreram mais judeus depois da ocorrência do Holocausto. E nós nunca imaginávamos que fosse possível isso acontecer, né? Então é muito importante estar com essa camisa, porque o nunca mais é agora. A gente não pode permitir que isso aconteça nunca mais. Não pode se pensar, cogitar que vai haver um 8, um 9, um 10 de outubro, né? Então é fundamental as pessoas pararem e pensarem que Israel foi atacada. E por que Israel foi atacada? Israel estava prestes a fazer um acordo com a Arábia Saudita, né? Então não a gente tem que contar exatamente os fatos que acontecem e não ficar com narrativas falsas de que são territórios ocupados. A questão não é exatamente essa, né? Que os palestinos querem um território. Sim, eles querem um território, eles têm o direito a um território, sim.
vamos baixar as armas e a gente pode conversar e certeza. ter o reconhecimento do Estado de Israel, né? A partir do momento que eles reconhecerem o Estado de Israel e baixarem as armas, a gente pode conversar. Então, a primeira coisa, nesse momento que a gente precisa pensar, é trazer os reféns de volta. Sim. Nós ainda temos mais de 110 reféns 110. ainda em poder do Hamas. Muitos a gente não sabe onde estão, se estão vivos ou não. Então, a partir do momento que a gente tiver o retorno dessas pessoas, a gente pode, não sei, eu acho que isso, na verdade, é para um futuro mais, um pouco mais para frente, né? Sim. Porque a gente ainda está em guerra e a gente tem que pensar em toda a logística de segurança, porque a gente não pode pensar em baixar as armas agora. Eu até porque te senão falar, Adriana, Israel é destruído. Desculpa te interromper, você falou a Golda Meir, Sim. né? Não sei se inclusive foi a única mulher primeira-ministra de Israel, Exato. uma mulher de ferro, né? Foi equiparada muitas vezes àquela Margaret Thatcher, né? A mulher de ferro. E ela falou uma frase que você está representando tanto agora, né? Que é essa frase: se nós baixarmos as armas, não haverá mais Israel. Exato. Mas se os terroristas abaixarem as armas, simplesmente haverá paz. Exato. A gente não pode deixar de sobreviver, mas eles podem deixar de querer destruir o povo judeu. Exato. Quer dizer, a gente precisa de ações rápidas, né? E Adriana, eu quero até aqui fazer realmente aqui um reconhecimento, um elogio a você, e não é para exagero, nenhum qualquer motivo. Não preciso ficar puxando o saco de ninguém. Graças a Deus a gente já tem autonomia com a bênção de Hashem, independência. Mas você é uma pessoa que tem uma intelectualidade que chama atenção. Você tem uma intelectualidade que ela é vibrante. Sim, verdade. Uma intelectualidade, uma pessoa que tem uma bagagem de conhecimento que passa muita segurança. E aí, eu acho que é uma das coisas que mais representa a educação. A educação sua, e essa educação que ela também recebe muito esse nome judaico, de ser o povo do livro, o povo que lê, o povo que estuda. Imagina o quanto você deve estar ansiosa para entrar logo, obviamente nós também, para que você possa colocar todo esse know-how na prática. Quer dizer, eu aproveito para te perguntar, assim que você entra, você já pode começar a trabalhar em projetos em prol da cidade? Ou tem muita burocracia? Ou você já pode realmente entrar começando a agir? Sim, Rav. Eu acho fundamental essa questão sobre educação, né? Porque a gente precisa informar as pessoas, né? E é inadmissível que as crianças não tenham escutado falar sobre o Holocausto, né? Quantas crianças sabem o que aconteceu no Holocausto, né? Então, nós precisamos ensinar, nós precisamos informar. E como que a gente vai fazer isso? É uma conexão do Museu do Holocausto com as escolas municipais e estaduais e até as particulares, para uma visitação ao museu junto com palestras para informar tudo o que aconteceu no Holocausto, né? Para conscientizar e sensibilizar essas crianças para entender o que foi o terror que foi o Holocausto. Então, isso é muito importante, porque desde pequeno a criança tem que aprender, e isso é um marco na história que nenhuma criança pode deixar de saber o que aconteceu no Holocausto. É muito legal você falar isso, Dri, porque assim, a educação ela é tudo, né, Arav? Por exemplo, você nas eleições, você tinha muita gente, né, esse presidente é fascista, esse presidente... Se você for parar para perguntar o que é um fascista, as pessoas não sabiam responder. Então, assim, quando você diz para a população o que foi o Holocausto, você pelo menos dá a oportunidade da pessoa, quando ela for fazer uma crítica, ela fazer uma crítica baseada naquilo que ela realmente sabe do que ela tá falando, né? Então, assim, por exemplo, né, hoje, eu sou mãe de duas, enfim, meninas lindas, e assim, qual a nossa maior preocupação como pais hoje em dia de escolas judaicas? Será que eu deixo a minha filha sair da escola com uniforme? Será que eu tiro? Né, como eu falei aqui, né, andar com essa blusa aqui, hoje em dia tem muita coragem, sabe? Qualquer um poderia vir me apedrejar, você é assassino, genocida, não sei o quê. Enfim, então assim,
uma das coisas, Rafa, que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a importância da gente ter a coragem, de a gente não ter mais medo de precisar tirar o uniforme de escola. Enfim, tantos outros acessórios e instrumentos. Vou até te interromper. Se depender de mim, nenhum judeu vai precisar tirar o uniforme escolar, Maguen David do peito, kippá da cabeça e a mezuzá da porta, porque é inadmissível. Isso é maravilhoso. Nós não podemos professar a nossa fé. É isso. Então, a intolerância religiosa é inadmissível. As pessoas podem ter a sua religião e elas têm que ser respeitadas. Sim, por isso. e todas as religiões, né, Todas Adri? A as gente não quer só religiões, o judaísmo. independente de Isso qual que é legal. seja. Né? Porque muita gente bate na tecla, não, porque eu vou lutar e vou fazer pelos judeus. E assim, a Adriana, ela sempre falou isso pra mim. Ela sempre, na cabeça dela, a vontade dela é lutar pela liberdade religiosa, seja ela qual for. Enfim, a gente teve um incidente algumas semanas atrás, né, sei lá, 2 semanas atrás, de uma jornalista, né, numa emissora grande, falando que a fraqueza dele era ser judeu e lutar pelo Estado de Israel. Você escutar isso em rede nacional e ficar calado, não pode. A gente tem que saber, as pessoas têm que saber entender que, para começar, a internet não pode ser terra de ninguém. E a televisão igualmente. Se você deixa um jornalista, né, numa televisão desse porte falar isso e não punir, então a gente realmente espera que, enfim, seja punido de alguma forma. Claro, porque senão a gente perdeu a guerra. Não, Você essa aceita um jornalista ela negócio tem que, o mínimo, né, se retratar. Foi um ato criminoso que ela falou, né? Não tem, é inadmissível uma fala dessa, né? Totalmente preconceituosa e antissemita. Aí troca o judeu pelo índio, por qualquer né? minoria. Por qualquer minoria. Negros, judeus, homossexuais. Não, e falar que Israel não pode se defender porque tem que deixar acabar Não, Israel, tem que matar. E a fraqueza dele é ser judeu? Onde a gente está chegando, né? Israel tem 2 milhões de árabes. Na verdade, a nossa maior fortaleza, a nossa maior força é ser judeu. É claro, é ter a nossa Isso, história. é ter a nossa história, a nossa raiz, Claro, nossa educação. Porque todo mundo tem o direito, né, de ter a sua história. Né? Irava, de uma forma doce, enaltecer ela. Assim, como a gente está aqui, né, no Torá com você, e enfim, e a gente sabe também que tem muita gente aqui que não é judeu não nasceu, né, judeu de sangue, mas que se identifica, né, Bnei Noar e tudo mais. Já ganhei várias pessoas, já tem várias pessoas que eu adoro, assim, que a gente se fala, que a gente virou amigos, sabe? E o mais legal disso é ver o quanto eles amam Israel. Poxa. E assim, o quanto o pessoal do Bnei Noar também luta até mais do que às vezes um judeu. Muitas vezes sabe? mais do que judeus. Então, assim, você que tá aí vendo, assim, a importância também de ter o seu apoio para uma pessoa que vai lutar pela liberdade religiosa, não é só pelos judeus, como a gente tá falando. E, enfim, eu queria agradecer também ao seu público, que gosta tanto do nosso povo. Isso é muito importante pra gente. Que nem aconteceu da gente encontrar com o guardador de carros, usando a kippá e sabendo por que estava com a kippá. Isso que foi mais legal, porque ele poderia estar assim, tudo hoje é lacração. E quando a gente perguntou, né, a Adri falou, por que você tá usando? A gente estava no Leblon, a gente foi sentar para tomar um café. E, de repente, eu olhei e tinha um guardador de automóveis com kippá. Eu falei, Bianca, olha ali, ele tá com kippá. E ela, vamos lá falar com ele? Eu falei, vamos. E a gente chegou perto dele e perguntou, mas por que você tá usando o Solidel? Por que você sabe qual é o nome disso? Ele, sei, é kippá. E por que você tá usando isso? Porque acima de nós, só Deus. E isso foi assim, ele me emocionou naquele momento, né? E a inteligência, a sabedoria dele, ele falou que trabalhou na casa de uma família judaica. E teve até da família do Rafa, né, Rafa? Que até da sua família, a gente acabou sabendo depois. E teve esse aprendizado, então assim, ele emocionou muito a gente, né? E o mais legal, né, Adri, é que
você vê que o estudo, o conhecimento, né? Porque É tudo, né? ele começou a falar da guerra e com uma propriedade, Impressionante. ou seja, e você via que não era, fizeram uma lavagem cerebral. Não, Não, ele estava não. entendendo o que Ele estava estava falando. entendendo Ele que foi- jornalista de grande emissora não estava entendendo, Exatamente. que estudou 3 faculdades. Exatamente. É isso. E ele foi totalmente espontâneo. A gente começou a conversar e ele Começou a falar da guerra, a gente ele nem trouxe a perguntou questão da da guerra. guerra. Exatamente, a gente não falou. É. Ele começou a falar que Israel foi atacado e tem o direito de se defender. A Sensacional. gente não questionou Ele nada resumiu pra em uma ele. frase a guerra. Exatamente. Enquanto tem outdoor lá que botaram na Avenida Paulista, né? Exato. Sim. Dizendo Palestina do livre do rio ao mar. O problema não é Palestina livre, que tá tudo bem, a Palestina tem que estar livre do terrorismo, do Hamas. Exato. Eu acho que nesse outdoor tem que só Claro, sentar. Palestina livre. Palestina livre do 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 Hamas. Hamas. Agora, a Palestina livre do rio ao mar, para quem não sabe, é do rio Jordão, de um lado, até o mar Mediterrâneo. Significa Israel desaparecer do mapa. Exatamente. Ou seja, Palestina livre, exterminando um povo. Exatamente. Não faz sentido. A gente tem que ser, me diz se vocês concordam comigo, a gente tem que ser maleável com tudo, menos com a intolerância. Porque a intolerância tem que ter mão de ferro. Sim. Claro. A intolerância ela vai destruir o amor que existe entre as pessoas. Exato. Aí você coloca uma judia, né, major da PM, né, militar, você fala assim, gente, não É impressionante. é isso, não tem, não tem... Uhum. Olha, quero falar uma coisa aqui, Adriana. Tenho certeza que já aconteceu com a Bianca, tenho certeza que já aconteceu com você, Adriana, talvez lá atrás, antes de querer, de estar sendo candidata, também com toda a tua influência. Muitas pessoas já devem ter chegado para vocês, tenho certeza, dito assim, olha, eu estou pensando em ser política da área tal. O que você acha? Me apoia? E eu falo para vocês, já apareceu algumas para mim. Deputado tal, deputado de outros lugares do Brasil, vereador, prefeito, um monte de coisa. Eu falo para vocês de coração, em 7 anos de estourar com você, nunca, eu sempre falei não. Ou dei uma desculpa porque não queria que a pessoa ficasse chateada comigo. Essa é a primeira vez que eu tô apoiando diretamente, porque eu acho que você tem um brilho diferente. Você tem amor pelo que você faz. E tem 2 coisas que eu vejo o seu olho brilhar quando você fala. Quando você fala do orgulho de você ser judia e lutar contra qualquer violência dentro dela, o antissemitismo. E quando a gente estava sentando uma vez para tomar um vinho e você estava falando dos seus pais. E aí eu vi a Adriana se emocionar e contando e tal. Eu falei, caramba, isso é um ser humano. Sim. Porque a Kabbalah diz, quando você até vai casar com alguém, veja como ela cuida dos pais. Se ela vai ser uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa. Ela vai ser boa tudo se ela cuida dos pais. Então eu acho que isso, caramba, me convenceu. Falei, caramba, a Adriana é uma pessoa de ouro. E claro, você é uma pessoa, além de tudo, humilde. Você não precisa ficar dizendo, eu sou, né? Porque você não é assim. Mas você não acha que está faltando um pouco, Adriana, conceitos de família, de união, respeito aos mais velhos? Eu tô ficando um pouco assustado. Eu tô vendo cada vez mais as pessoas mais velhas ficando só em casa. Ah, ele tá na fila, o problema é dele, eu cheguei antes. As pessoas tratando os pais, não sei, como se fosse um bicho selvagem. Que até o bicho selvagem merece respeito. O que tá acontecendo? E me fala um pouquinho. Rav, eu acho que respeito, eu acho que é a palavra fundamental, porque eu acho que falta muito respeito na sociedade hoje. Acho que as pessoas elas não conseguem falar um bom dia, boa tarde, por favor, obrigado. A gente entra no metrô, a gente vê jovens sentados, às vezes dormindo, enquanto idosos estão de pé. Fingindo. Eu fico Infelizmente, que tão dormindo. impressionada como as pessoas realmente não têm mais respeito com os idosos. Então, eu acho que os valores hoje estão muito invertidos, né? Eu acho que a gente tem que honrar pai e mãe e tem que respeitar os idosos, sim. E eu falando dos meus pais, é um fato que aconteceu na época do Covid, né? Meu pai teve Covid, e o primeiro momento, meu pai na ocasião tinha 85 anos, e na primeira ocasião que eu vi a tomografia dele e vi que tinha alteração, o vidro fosco, que era compatível com o Covid, eu falei naquele momento, acabou. E a partir dali, enfim, eu comecei a rezar os salmos, e tirei férias para cuidar do meu pai. Todos os dias eu ia ao hospital, meu pai ficou internado 40 dias no hospital,
11 dias entubado e todos os dias eu estava ali cuidando dele, falando palavras no ouvido dele, falando salmos no ouvido dele. E no dia que ele ia ser traqueostomizado, porque tem um prazo para você ficar com um tubo orotraqueal, chega um momento que você tem que fazer a traqueostomia, eu pedi muito a Deus, e quando eu estava me encaminhando para o hospital, o médico ligou e disse que não precisaria, que tinha conseguido extubar meu pai, e foi a maior alegria. Então, eu só agradeço. Hoje ele está aqui com a gente e eu só agradeço por ele ter conseguido sair dessa bem. Isso é algo maravilhoso, né? Em vez das pessoas falarem o tempo todo, Adriana, né, e Bianca, eu vou salvar, eu vou fazer, vou resolver, eu sou super-homem, trazer a base, trazer um pouco da base, um pouco de essência para as pessoas. Porque se você trazer essência, todo o resto vai se resolver naturalmente. Se você traz educação de qualidade, uma saúde mais rápida, uma segurança mais pronta, uma luta mais feroz contra o antissemitismo, conhecimento, como você falou, muitas crianças e parte da população não sabem nem o que é a palavra do Holocausto, números significativos. Imagina se isso reverter isso. Sim. Um povo mais consciente. A gente está vendo zumbis andando pelas ruas. Sim. Pessoas presas ao celular, não sabendo o que aconteceu na história. Eu acho importante que as pessoas hoje estão olhando muito para si e estão esquecendo de olhar para o global, né? Então a gente precisa, a gente vê muitos representantes sendo eleitos e muitas das vezes eles não estão preocupados com o global, eles estão mais preocupados com o status, com o poder que eles vão ter ali. Então é muito importante a gente pensar nas pessoas, no que aquele representante vai poder fazer para a população, em prol da população, e não em benefício de si próprio. Até porque, né, é triste que pessoas caem nessa pegadinha, porque se você está olhando lá a pessoa que é política e não está fazendo o seu trabalho correto, ou está querendo ser política, inventando 1001 promessas, a primeira coisa que você deveria pensar é que se essa pessoa só está pensando nela, se ela não for política, ela também vai continuar pensando só nela. Sim. A diferença é que você está dando mais poder para uma pessoa assim. E como o Rebbe de Lubavitch falava, se você quer conhecer o caráter de alguém, dê poder a ela. E essa frase já foi falada também por filósofos, tudo mais, cientistas. E é verdade, né? Então, pessoas que já chegaram aonde você chegou com tudo isso, mostraram para você que você está fazendo pela ideologia, né? Pelo que você ama. E não porque eu quero que alguém me diga parabéns, major da polícia, parabéns, médico, porque se fosse isso, você já tem. Né? Isso é incrível. Sim, o meu intuito de ser candidata a vereadora é exatamente ter o conhecimento de causa, do que a gente pode fazer pela população e efetivamente fazer pela população. Porque eu acho que eu posso fazer a diferença ali dentro. Eu não vou entrar num cargo para mim, e sim para a população, né? Para oferecer o melhor à população, para oferecer uma melhor saúde, melhorar a segurança, melhorar o transporte, a educação e a qualidade de vida das pessoas. Isso realmente é maravilhoso. Adriana, eu vou ser sincero com você. Que eu gosto de você, tá claro, que você é uma pessoa séria também tá claro. Mas me vem algumas dúvidas aqui que eu gostaria de dividir com você e até ser justo com os nossos seguidores que podem ter essas mesmas dúvidas que eu estou tendo. Então a primeira coisa é a seguinte, como é que eu tenho certeza, eu falo isso de humano para humano, nós somos humanos, como é que eu tenho certeza, como é que as pessoas vão ter certeza que você foi eleita, chegou lá e você realmente vai arregaçar a manga e vai fazer por onde? Como é que eu não posso também suspeitar que depois de eleita, vamos descansar 4 anos? Porque não tem motivo pelo qual eu não fazer, porque o meu objetivo maior é chegar na Câmara dos Vereadores e fazer pela população. É mudar a saúde, é melhorar a segurança pública, é melhorar o transporte, a educação. Então, é a minha palavra, é a minha dignidade, é o meu compromisso com a população. Eu não vou dar a minha cara a tapa para chegar lá e não fazer. Não tem o menor sentido, eu que já tenho uma vida estabelecida, que sou médica, major da Polícia Militar, me expor num projeto em que eu não vou me comprometer com a população. Então, a minha palavra que vocês têm, que eu vou
lutar pelos ideais e pelas questões que eu estou levantando aqui para melhorar a vida da população carioca. E até importante, né, Dri, que a gente estava comentando aqui um pouco antes, sobre quando a gente fala alguma coisa, né, quando a gente é representante, quando a gente é presidente. Então, é inadmissível um representante do país falar uma barbaridade que 12 milhões de crianças em Gaza morreram, enquanto a população de Gaza é de 2 milhões de pessoas. Então, é inadmissível um representante do país levar mentira para a população. Ele tem que levar a verdade para a população. Ele não pode ser parcial e contar mentiras. Ele não pode falar, repudiar a morte de um terrorista e não falar nada ou lamentar de uma forma rápida que um brasileiro faleceu e achar isso normal. Então, eu repudio a fala do presidente. Adriana, isso é muito bom, né? Porque mostra mais claro a tua linha, né? A tua linha de pensamento, a tua linha ideológica, de cabeça e o que você pensa. Mas, por exemplo, a gente sabe que, desde que eu sou pequenininho, a gente escuta a saúde no Rio de Janeiro é ruim. Por que cargas d'água, agora, com você entrando, ela vai ser resolvida? Eu digo agora principalmente do atendimento, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais escuta é esse oba-oba. A pessoa chega, não é atendida, fica aí, escuta pessoas que morrem na fila. Como é que eu posso ter certeza? O que você, de fato, o que você vai chegar e vai fazer para a gente poder ter tranquilidade que isso está mudando? Sim, nós podemos informatizar as unidades de saúde. A partir do momento que o paciente chega, ele pega um número com hora e ele vai ter esse tempo, essa janela de até 10 minutos para o primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento também tem que ser computado e ele tem que ser menos de 10 minutos para a primeira avaliação. Mas aí você estaria utilizando, então, a tecnologia para facilitar e também você ter uma visão melhor? Exatamente. Através da tecnologia, a gente pode controlar e quantificar todos esses dados. E aí, com isso, você consegue jogar uma responsabilidade maior. Com certeza, a gente pode cobrar das pessoas que estão na ponta se elas estão efetivamente agindo dessa forma, se elas estão realmente acolhendo esses pacientes logo na chegada. E o vereador, ele tem poder de cobrar? Ele tem todo o poder e ele tem o dever de cobrar, porque é uma das tarefas do vereador fiscalizar tanto as ações do prefeito como as ações dos secretários. Então, ele pode ir na ponta e fiscalizar todas essas ações e saber se os serviços estão funcionando adequadamente e se o orçamento público está sendo aplicado de forma correta. Aí, quer dizer, se o orçamento público tiver defasagem e não estiver atendendo da forma correta, você consegue utilizar esse recurso que muitas vezes foi perdido para outras coisas da saúde, quer dizer, para outras áreas? Você consegue salvar recursos que estão sendo jogados fora? Porque quando você fizer esse sistema, você vai certamente perceber janelas abertas. Sim, o orçamento para a saúde já é determinado. Existe um orçamento fixo para a saúde que não pode... Existe um mínimo do orçamento da saúde. Então, ele não pode ser mexido. Quer dizer, então, e se você vê que o dinheiro está sendo utilizado da forma errada e você conserta isso, significa que você vai ter mais dinheiro na prática dali para poder utilizar, sei lá, para botar mais médicos, para melhorar o atendimento, se é possível. Sem dúvida. Tem que ser feita uma avaliação se existe poucos profissionais naquela área, deve-se contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem para dar uma melhor qualidade de atendimento para a população. E você está explicando que o vereador consegue fazer, consegue acompanhar e fazer essas exigências? Consegue acompanhar, consegue fiscalizar e consegue exigir com que essa ação seja feita. E Bianca, não, que você eu tá ia falando? falar que até mesmo como médica, eu acredito que a Adriana também, ela não se preocupa apenas com a saúde dos pacientes, mas com a qualidade, né, de trabalho ali dentro dos enfermeiros, dos médicos.
Então, acho que essa questão também de ter mais médicos, de não sobrecarregar o médico, né? Quantos pacientes chegam ali, me atende, mas às vezes só tem um médico para atender enfim, mais de 50 pessoas. Então, isso também é muito importante e você como médica também já deve em algum momento ter sofrido, talvez, né? Enfim, uma questão dessa. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente já viveu alguma coisa, até vindo um pouquinho, né, para o Mitzvah ONU, para o projeto social, né, tiveram casos ali, né, só para fazer esse link, mas, por exemplo, eu acabei criando o projeto porque eu perdi meu pai, né, então tive depressão. Acabou que eu conheci uma mãe que estava em depressão. Naquele momento houve uma identificação. Então, assim, eu consegui talvez olhar de uma forma diferente, falar, eu tenho que ajudar ela, eu preciso ajudar ela. Então, eu acho que o fato de você ser né, médica, a major da polícia militar, judia. Então, assim, você tem várias frentes ali que você sente na pele. Então, você não tá só, eu vou lutar pelo médico, mas você vai lutar por quê? Assim, você nem sabe o que a gente passa na pele. Então, assim, você tem muitas frentes que você realmente passa na pele, né? Então, isso é muito legal. Sim, Faz muito sentido. Sim, eu sei exatamente o que o médico precisa para trabalhar no ambiente hospitalar. Então, ele precisa de toda uma estrutura, e se essa estrutura não está presente, a gente tem que cobrar, e essa estrutura, para o médico trabalhar com dignidade e poder atender adequadamente o paciente, é fundamental. Tem que ter isso. Isso é legal que vocês estão falando, e Adriana, uma coisa que me chamou muito a atenção na nossa conversa, também sobre a questão da segurança. Sim. Segurança é um assunto muito amplo. E segurança tem muita coisa envolvida, né? Agora, eu como pai, dentro da comunidade judaica também, mas como pai, a gente tem muito medo que as nossas crianças passem por qualquer tipo de perigo nas ruas do Rio de Janeiro, não importa se é Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, nos colégios, independente sejam judaicos, mas também aqui como judeu dizendo colégio judaico, o que dá para fazer de prática? Tá? E se você já tivesse a resposta, por favor, tá? E se não tiver, também tudo bem. Mas o que dá para fazer de um modo prático para resolver essa questão e meu filho se sentir mais seguro de verdade? Sim, nós temos câmeras por todas as cidades e nós, se não tivermos ainda as câmeras em todas as instituições judaicas, nós vamos instalar as câmeras nas instituições e monitorar. A gente vai criar uma central de monitoramento. A prefeitura já existe uma central de monitoramento e, através dali, a gente pode acionar diretamente a polícia militar e buscar aquele indivíduo que está praticando o antissemitismo, que está praticando um crime, que está desenhando uma suástica. Nenhum antissemita vai deixar de ser punido por qualquer ato que fizer. É inadmissível ele ficar impune. Quer dizer, Adriana, ele não vai ficar impune. Existe uma central de monitoramento que dá para ser melhorada, pelo que você está me explicando. Instituições que não têm a instalação de câmera dá para colocar. E você consegue imaginar também melhorar a logística de tudo isso? Quer dizer, melhorar o funcionamento dessa central? Dá para capacitar, para ficar tudo mais ágil? Com certeza. A gente pode trazer muitas tecnologias, inclusive tecnologias israelenses, que podem identificar a fisionomia da pessoa e ir atrás dessa pessoa, saber quem ela é e buscá-la e processá-la e prendê-la de uma forma muito mais rápida e eficaz do que a gente faz hoje em dia. A partir do momento que você pune, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Né? Então, se não existe punição, a gente tem visto, tem até um Instagram agora, não lembro o nome, mas que ele coloca ali, né? Ele expõe os antissemitas, todo ataque que a gente está passando. Tem um antissemita não, tem algumas páginas muito boas, né? Tem algumas páginas muito boas. Mas, assim, a minha questão, a gente conversou sobre isso, para onde, assim, né? Para onde... Tá, a gente sabe que tem um canal, né, até da nossa federação que vai, mas assim, o que acontece depois disso, sabe? Então, assim, é importante a gente ter essas respostas e saber o que aconteceu com essa pessoa. Ela não pode achar que como eu já falei aqui, que a internet é terra de ninguém, que ela pode postar o que ela quiser e que ela não vai sofrer alguma consequência quanto aquilo. Não, exatamente. Essa pessoa vai ser monitorada e vai ser julgada dentro dos processos da lei.
Porque se existe ela um crime de racismo Sim, já hoje em existe, dia. exatamente. E por que essas pessoas não são presas, se existe o esse crime, né? antissemitismo está dentro da lei do racismo. Então, essa pessoa precisa ser julgada e processada e ser punida de acordo com a lei. Ela não pode ficar impune. Quer dizer, quando eu escuto isso, eu chego numa conclusão, acho que até é fácil de se ter. Muitos políticos não estão fazendo a sua parte. Porque passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, e muitos problemas. Claro, tem pessoas sérias que entram na política e fazem coisas maravilhosas, a gente vê isso pelo Brasil e pelo mundo. Mas se tivermos pessoas com capacidade e coragem e mão de ferro para lutar contra todo esse tipo de intolerância, eu acho que a gente vai conseguir acordar num dia e dizer, realmente as coisas melhoraram. Quer dizer, é possível melhorar. Nós temos recursos para conseguir botar isso na prática. Né? Me garante isso para eu conseguir dormir melhor. Por que eu digo isso? Porque parece um buraco sem fundo, o Rio de Janeiro. Por outro lado, a gente tem recursos. E isso dá mais agonia. Sim. Por que não está sendo unida essa... né? Quer dizer, é chegar e começar a trabalhar. Se você é eleita, quando que isso começa a trabalhar? Quer dizer, é de imediato quando você é eleita ou tem uma data que você é empossada, por exemplo? Sim, você é empossada no 1º de janeiro você é empossada. Então, a partir dali, você já pode começar a fiscalizar e você pode começar a agir. Então, as leis já estão escritas e elas têm que ser cumpridas. Então, a partir do momento que você está ali como vereador, você tem que fiscalizar e impor que a lei seja respeitada. Então, não precisa criar uma nova lei. Já existem as leis e elas têm que ser cumpridas. E depois de você eleita, quer dizer, as eleições acontecem em outubro, né? Dia 6 de outubro. 6 de outubro tem eleição. Você é eleita. De outubro até 1º de janeiro. Por mais que você ainda não foi empossada, já dá para começar a trabalhar? Dá para começar a preparar a proposta? Já dá para começar a fazer algo? Com certeza, já é o momento para se pensar em mais propostas. O vereador é o representante mais próximo da população e ele precisa ouvir as demandas da população. E essa é uma demanda premente, a gente precisa agir rápido, a gente não pode esperar mais. Então, a gente, de imediato, já tem que começar a agir. Eu acho que a comunidade judaica, né, inteira, bem como todos os não-judeus que são Benei Noa, filhos de Noé, ou são simpatizantes do povo de Israel, precisam parar para começar a pensar, né? Para começar a não aceitar mais ser ludibriado. Quer dizer, começar a olhar essas propostas e dizer, caramba, quer dizer, a gente tem possibilidade de fazer coisas diferentes, porque eu acho que as pessoas estão desacreditadas um pouco. Sabe o que eu acho importante também? Assim, eu tenho hoje em dia um projeto que ajuda muitas famílias. Você, enfim, né, é rabino de uma grande escola e também tem um mega projeto. Então, assim, é muito importante falar isso. Se a gente achasse que a Adriana estivesse aqui para benefício próprio, a gente com toda certeza não estaria aqui. A gente estaria se queimando. A gente estaria se queimando. Isso é verdade, né? É isso. A gente estaria se queimando. Então, assim, eu acho que o fato de eu, né, se alguém me perguntar, porque tem gente que fala, mas por que você vai se envolver em política? Não é questão de me envolver em política, mas eu penso o seguinte, se a gente pode colocar representantes que vão fazer, que a gente confia e que estão dispostos também o rabino, ele tem como me orientar para eu ser uma pessoa certa, para eu agir de forma correta, para eu não fazer coisa assim, assado. Então, né, ele tá ali para validar. E para complementar, Bianca, porque é o que você falou, a Adriana, valores, ética e tudo mais, já é uma pessoa maravilhosa e correta, mas a espiritualidade, ela traz um complemento, que ela traz um brilho muito importante. Então, quando você consegue juntar a intelectualidade, o know-how, a conexão, a comunicação, que tudo existe aqui com a bênção de Hashem nessa mesa, e você consegue juntar tudo isso com a espiritualidade, as coisas tendem muito mais a dar certo. A gente vê um presidente atualmente na Argentina que pode acertar, errar. Eu não sou um grande leitor da economia e da política da Argentina, mas que ele começou a demonstrar tanta amizade com Deus, Deus de Israel, povo de Israel. E eu estou vendo Hashem, Deus abençoando ele.
Quer dizer, Você vê o Trump, né? O o que Trump- aconteceu. tentaram matar ele, né? Tentaram matar ele. eu vejo pessoas... Se não for por Ganhou, 1 centímetro, ele por não morreu por, milímetro, por milímetro. E que, inclusive, a filha dele, Ivanka Trump, se converteu de forma ortodoxa para casar com o atual genro Sim, do Trump, sim. né, que já é judeu de nascença. A gente vê pessoas que, quando eles se agarram... Existe muita coisa boa na vida. E o judaísmo, E e eu a acho ética que- judaica é uma delas. eu acho que aqui a gente nem só judaico, né? Mas, tipo assim, a gente tá falando de Deus, né? Então, quando você tem Deus acima de você e de todas as coisas, você, antes de fazer alguma besteira, você pensa 2 vezes, né? Claro, e você é muito Então, mais abençoado no que você exato. faz. Eu acho que isso traz um É isso- brilho é. diferente. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Quando você tá à frente de projetos, enfim, de qualquer coisa, se aquela pessoa, ela é uma pessoa que ela tem fé, que ela acredita em Deus, pode não ter ninguém olhando, mas a gente sabe que Deus está olhando. Então, a partir do momento que você sabe que Deus está olhando, você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer qualquer coisa. Eu acredito que esse projeto está nas mãos de Deus. Amém. Eu acredito Verdade. que as coisas vão acontecer porque é para um bem maior, é para a população, e eu tenho certeza que eu vou poder fazer muito pela população carioca, e vocês podem ter a certeza de que vocês vão ter tudo que eu falei aqui, eu vou poder cumprir. Isso é muito legal, porque a partir do momento que a gente tem dignidade, coloca a nossa palavra em jogo, a gente está colocando quase tudo que a gente tem Sim. em jogo, né? É a nossa cara a tapa de verdade, Exato. né? Exato. Hoje em dia, muita gente está por trás das suas até falsas redes sociais, escrevendo tudo e qualquer coisa, mas quando você é uma pessoa que está ali de verdade, você não é só um avatar. Você não é só uma pessoa do mundo digital, você é uma pessoa do mundo real. Claro que o mundo digital também é real, mas muitas pessoas se escondem. Tem muita gente que não tem rosto nas redes sociais. Tem muita gente que não tem nome nas redes sociais. Quando você vai botar da onde eu vim da Nárnia. Tem muita gente que não tem... Tá faltando pessoas de verdade. Sim. Tem muita gente que na rede social... Eu já discuti com pessoas nas redes sociais que a pessoa foi extremamente agressiva falando comigo e na hora de encontrar na realidade sorrindo. Oi, tudo bem? Ficou sem graça. Sim. Por que você foi 2 pessoas? Sim, Seja porque, a mesma. não é ela mesma, né? Ela, Acho que as nas redes também, sociais ela- é uma figura, né? Mas na realidade eu já acho é o outra. contrário. Eu acho que às vezes as redes sociais ela te traz para um lugar que você quebra ali quem você não é, sabe? E aí você começa a soltar o veneno e falar o que quer. isso é Eu acho que já é o diferente. Ela Eu potencializa, você acho, acha? potencializa porque assim, né, de novo, é terra sem lei, posso falar o que eu quiser, mas aí na hora de olhar no olho a olho, a pessoa não tem coragem de falar. É muito Uhum. difícil, né? A gente vê realmente Você acha que pessoas... nas redes sociais a pessoa é mais autêntica? Totalmente. Eu acho que a internet... eu acho que num momento, por exemplo, desse, de você ver ali uma foto de uma pessoa. Ah, essa mulher é isso, é aquilo outro. Duvido que se aquela, sei lá, Gisele Bündchen passa na sua frente, né? Nossa, você, né? Você é muito magra, você não sei o que. Você não vai falar Não isso, vai falar. jamais. Mas na Vai rede falar. social você se sente na liberdade de poder falar o que você quiser. Afinal, aquela pessoa não tá ali, posso falar o que eu quiser. Sim. Não vou levar um tapa, não Tem vou... esse lado verdade, tem esse lado. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, outro dia eu até vi uma foto que eu achei muito interessante, que era uma maçã se olhando no espelho e atrás era uma maçã, atrás ela era mordida, mas pelo espelho você só via o lado bonito. E as redes sociais, pra mim, tem muito isso, sabe? Então, Exatamente, é um personagem. As É um pessoas, personagem. muitas vezes, nas redes sociais, elas criam um personagem, mas que não são elas. É. Não é ela pode exatamente... tanto mostrar o lado muito bonito como o lado muito Sim, feio. sim. É uma Porque mistura ali de você- fantasia é uma com mistura de realidade. fantasia com Exatamente. realidade. Você pode montar um personagem, uma Mas persona. na hora de falar também, de escrever, de fazer um comentário, eu acho que a pessoa se Ela solta fala tudo. mais. Fala tudo. No meta, essa questão do metaverso, o próprio Facebook, ele mudou o nome da empresa, no mundo todo chamando de meta, porque um dos objetivos que a gente encontra até em criptomoedas é a pessoa dentro de um óculos virtual, ela criar um avatar da qual ele é mais magra, ali ele não tem ruga, ali o tênis dele Uma é... idealização, né? Idealização. Aí as pessoas, o que eles querem lá no final? Começarem a se enxergar de uma forma falsa. Sim. E aí eu acho que o que a gente está fazendo aqui
É quebrar um pouco disso. É Sim. mostrar, olha, é muito legal tudo isso, mas tem a verdade. Porque quando a pessoa ela vê o real, ela se identifica, porque ela fala, eu não sou aquela, eu tenho celulite, eu tenho ruga, eu tenho isso, Não, eu tenho gaguejo, lodo, eu errei, eu exatamente. sou humano. E isso atualmente está trazendo até mais confiança do que a pessoa que só acerta. Com certeza. Se a pessoa só fala certo, você será que é inteligência artificial? Autêntica. Sim, Pessoa total. autêntica, né? Autêntica. Acho que é muito mais Dria, importante. mas muito importante, gente. O seu número, pra mim, assim, foi uma estratégia maravilhosa pra pessoa não esquecer, né? Porque a gente tem muito essa mania. A gente claro. chega na hora de votar e fala, caramba, e agora? Esqueci o número da pessoa. Então, meu número é 55190. E é muito fácil de guardar, porque 55 é o prefixo do Brasil. E 190 é o número que a gente liga para a polícia. Então, 55190. Mas uma bela ideia. Bela ideia. Estratégia. Essa Não é daí cinco- foi... pá. Essa foi assim, caramba. É. Eu não sabia que 55 Brasil, 90. O 90 para mim estava claro, mas Sim. aí não tem como esquecer, porque a associação é muito clara. Exato. Sim. Exato. E é isso, Ará. Primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer a vocês. Autorar com você é maravilhoso. Eu tenho acompanhado sempre. Como eu falei, já fiz vários amigos ali por conta do Xiraxirim. Sim. Já tô decorando o Xiraxirim, né? Mas, enfim, também obrigado por esse apoio, né? Mesmo que não seja Obrigado a vocês. para mim, claro, mas para claro, Adriana. óbvio. Mas eu acho que a gente tá junto aqui só mostra o quanto a gente quer um Brasil melhor, um Rio de Janeiro melhor, e uma comunidade judaica também mais unida, mais forte, mais segura, né? Mas, enfim, um Rio de Janeiro mais... um Rio de Janeiro que entenda realmente o que é o nosso povo, o que a gente já sofreu, o que a gente já passou, não só o nosso, todos os povos, que a partir do momento que você entende, né, o que os negros passaram, o que os índios passaram, você começa a ter mais empatia, mais a respeito. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver filmes de época, da escravidão, sabe? Porque isso cada vez me mostra, né, como é um povo forte, resiliente. Então, é tão importante a gente saber da onde veio, como surgiu, né? Toda a história, porque a gente passa a respeitar mais. É o que eu falo até, só para finalizar aqui, de um ser humano, né? Quando você vê, às vezes, uma pessoa tão estressada, não sei o que, enfim, amargurada. Eu hoje em dia tenho, já há muito tempo isso, eu olho sempre pra pessoa, tá, ela é assim, mas tem algum motivo, tem alguma história por trás, sabe? Sim, com certeza. Então, acho que é à essa toa. questão, né? A gente Não é às vezes à toa. também não tá no momento legal, enfim, né? A Claro. história explode. Exato. Então é isso, agora a palavra é com você, Dri. Certeza, Tá, eu Adriana. só tenho lhe agradecer. Na verdade, eu já lhe falei, né? A primeira vez que eu lhe conheci e fiquei encantada numa aula de Kabbalah, no Monte Sinai. E dali em diante eu não parei de lhe acompanhar e é um prazer ser recebida Obrigado. aqui pelo Torá com você. Estar ao lado da Bianca, que faz esse trabalho maravilhoso. E a minha intenção é a melhor de todas. Eu conto com vocês porque é muito importante a gente ter bons representantes na Câmara dos Vereadores que vão fazer pela população. A saúde e a segurança são duas questões importantíssimas, além de outras diversas que a gente tem que batalhar pela população carioca. O antissemitismo, ele tem que ser combatido com todas as forças e, dependendo de mim, ninguém vai ficar impune com qualquer ato de antissemitismo no Rio de Janeiro. Meu número é 55190. É legal que as pessoas, Adriana, quando você está falando tudo isso, parem para pensar depois de tudo que a gente está conversando. Eu não quero ficar conectado com a política, como a Bianca trouxe agora há pouco. Você já está conectado com a política, vivendo num país pagando impostos. Na verdade, Né? essa é uma ilusão das pessoas se afastarem da política, porque é através da política que a gente pode melhorar Sim. o nosso dia a dia. Então, é necessário a gente estar junto da política e foi até um dos motivos que eu
me propus a entrar para a política para melhorar a vida da população carioca, melhorar a vida do cidadão. Então, as pessoas têm que perceber, eu acho que o mais importante é saber em quem votar, em quem vai realmente fazer pela população. E as pessoas reclamam muito porque muitas vezes não colocam representantes que vão realmente batalhar pelos seus objetivos. Então, na hora de votar, tem que pensar exatamente em quem que você está votando e por que você está votando naquela pessoa, se ela realmente vai te representar para fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Isso e a maturidade, né? Porque uma criança pequena, quando quebra um brinquedo, ela chora. Eu não quero mais, eu vou chorar. Sim. O adulto, quando tem um brinquedo que quebra na frente dele, ele fala, eu vou lá consertar. A verdadeira proatividade é você ir lá na fonte do problema e resolver. Se você aceita pagar imposto e não ter retorno de nada e dizer não estou nem aí, o que você aceitou na sua vida? Então vai e faz alguma coisa. Vai lá 6 de outubro e faz alguma mudança. Muda. Um apertar de um botão pode mudar 4 anos de forma que vai ser verificado e fiscalizado e modificado o Rio de Janeiro. Então você tem esse poder na mão. Use esse poder. Não se deixe ludibriar o tempo todo por fantasias. Vai para a realidade. 6 de outubro é uma data clara que você chega lá, vota nesse número e você sabe que você vai ter uma mudança verdadeira. Sim. E a gente vai poder comemorar e se vivenciar, porque mais do que a comemoração, eu acredito que vai ser a alegria de ver a mudança acontecendo, né? Amém. É isso, Rafa. Agradeço muito, Adriana, obrigado que você está aqui. Bianca, como sempre, muito obrigado também. Adriana, te desejo o melhor, que a Hashem te abençoe muito, esteja com você nessa trajetória, faça você ser, que eu acredito que, na minha humilde opinião, você já está eleita, já vai ser a vereadora do Rio de Janeiro, se Deus quiser, mais votada, e que a Hashem te abençoe e fazer o melhor pelo Rio de Janeiro. Amém. O altruísmo máximo para que você possa realmente fazer a diferença. Que a Hashem te abençoe muito. Zrat Hashem. É isso aí, galera. Vai torar na veia, tudo de bom. Essa conversa foi incrível. E se Deus quiser, até a próxima. Tchau, pessoal. Tudo de bom.